Vamos entender hoje as causas espirituais da síndrome de Down, entender a coragem desses espíritos que aceitam ou escolhem reencarnar em tais condições, e vamos também tentar desmistificar um pouco essa questão, já que muitas pessoas dizem que a síndrome de Down é um castigo de Deus. Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. A síndrome de Down, pessoal, foi descrita no ano de 1866 pelo médico inglês John Langdon Down. Ela é uma alteração genética caracterizada pela presença integral ou parcial de uma terceira cópia do cromossomo do par 21. Estima-se que a incidência da síndrome de Down seja de 1 em cada 600 nascimentos, o que faz dela uma síndrome, digamos, até comum quando falamos em deficiência de nível genético. E como nós sabemos que há uma causa em todo efeito, sim, os irmãos portadores de síndrome de Down estão em uma reencarnação de provas ou de expiações de erros passados. Mas nós vamos entender tudo isso agora. Eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E eu queria lhe convidar a conhecer o meu outro canal, o Mapa Mental. Tem muito vídeo bacana lá, então se inscreva lá também, pessoal. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo. Valeu, pessoal! E antes de começar o vídeo, eu queria agradecer a todos vocês pelas 200 mil inscrições aqui no canal. Nós somos 200 mil inscritos, 200 mil pessoas que fazem parte desse canal, que fazem parte dessa comunidade Canal Espírita, que está apenas começando. Mesmo com um número tão expressivo, 200 mil inscritos, o canal não tem nem um ano e um mês ainda. Então, pessoal, muito obrigado de coração, pois é o que eu sempre digo, divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Na verdade, quem disse isso foi Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier. E esse trabalho de divulgação da doutrina espírita que ocorre aqui no canal Espírita é graças a vocês. Você que está sempre aqui, você que assiste os vídeos, você que comenta, você que clica ali no joinha, você que compartilha os vídeos, você que se inscreveu e você que vai se inscrever a partir de agora. Então, pessoal, muito obrigado, e que a gente possa continuar a fazer aqui esse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Bom, eu gostaria de começar o estudo do nosso tema de hoje fazendo uma observação que eu considero extremamente importante. Quando nós falamos que uma pessoa está reencarnada nessa ou naquela condição devido a erros do passado, isso não é uma forma de menosprezo ou querer insinuar que tal pessoa é ruim ou inferior. Claro que não é isso, pois praticamente todos nós que estamos reencarnados no planeta Terra, que estamos reencarnados no planeta de provas e expiações, no planeta do esquecimento e da dor, somos espíritos inferiores e devedores, necessitados de resgate do passado. Todos nós, exceto aqueles espíritos evoluídos que aqui estão reencarnados ou encarnados, pode ser a primeira vez deles aqui na Terra, para cumprir alguma missão. Então, tirando esses espíritos missionários, todos nós estamos passando por alguma prova ou por alguma expiação. Ora, provas e expiações ao mesmo tempo. E a síndrome de Down é apenas mais uma forma de resgatar o passado, uma de tantas e tantas que existem. A pessoa com síndrome de Down, ela escolheu reencarnar habitando temporariamente um corpo físico com a síndrome. Junto aos mentores, no momento de fazer então esse planejamento espiritual, esse espírito entendeu que a melhor prova para a evolução espiritual dele seria então a síndrome de Down. Ou ele entendeu junto aos mentores que a melhor forma dele expiar
erros do passado seria a síndrome de Down. Esse planejamento reencarnatório todos nós fazemos, todos sem exceção. Então nós vamos escolher ali as situações que nós iremos passar. Essas situações, elas têm a ver com a nossa necessidade de evolução, com a nossa necessidade de prova e de expiação. Ou seja, síndrome de Down não é um castigo, não é uma punição, palavras que na verdade não existem no corpo doutrinário espírita. E aqui eu gostaria de destacar a coragem desses nossos irmãos, coragem desses espíritos. Por quê? Porque nós muitas vezes podemos escolher provas ou expiações mais brandas que não irão demandar tanto esforço assim, com conquistas pequenas e que por isso terão que se estender por muitas reencarnações até que alcance o resultado esperado. Mas alguns espíritos escolhem as provas ou expiações duras que demandam um esforço tremendo e que lhes trazem conquistas, grandes conquistas, de maneira mais rápida, diminuindo assim o tempo em que essa prova ou expiação será experimentada, que é o caso dos nossos irmãos portadores de síndrome de Down. Um outro ponto: geralmente as pessoas com necessidades intelectuais, que muitas vezes é o caso dos nossos irmãos com síndrome de Down, apresentam tais necessidades intelectuais apenas no corpo físico, pois geralmente esse espírito, essa pessoa, guarda em si um intelecto muito superior do que o intelecto das demais pessoas. O espírito, no caso aqui da síndrome de Down, esse espírito que tem essa necessidade intelectual, ele sofre por não poder se manifestar plenamente, porém mantém todas as faculdades e gradativamente aprende a não utilizá-las da maneira errada. Pois então, as crianças que nascem com tais limitações, na verdade, são espíritos de grandes intelectuais, gênios que caíram no orgulho e no abuso da inteligência em reencarnação passada. E nessas condições, agora, esse espírito poderá aprender lições morais que faltam a ele, por exemplo, como a humildade, a paciência, a resiliência e a simplicidade. Não podemos pensar, pessoal, que a reencarnação em um corpo com necessidade intelectual é uma reencarnação perdida quanto à aprendizagem. Tudo é lição moral para esses irmãos. Tudo é adiantamento moral. Tudo é uma oportunidade de subir um degrau na estrada da evolução, nessa escada da evolução. Então, o objetivo de tais reencarnações é que certas características e comportamentos sejam inibidos através desse nível de consciência menor, características e comportamentos que muitas vezes fizeram com que esse irmão errasse em reencarnações passadas. E nós temos consciência que uma mente dotada de grande inteligência, de grande capacidade intelectual, é capaz de acertar muito, mas também de cometer grandes equívocos. Então, esse espírito dotado de grande inteligência se vê necessitado no sentido de adormecer certas aptidões, ou melhor, adormecer tais aptidões agora nessa reencarnação, para que quando esse irmão voltar ao plano espiritual pleno, já sem a síndrome, pois como eu já disse para vocês, a síndrome de Down ou qualquer outra síndrome ou qualquer outra doença, elas são do corpo físico e não do espírito. Então, se você tem o seu filho aí com síndrome de Down, sua filha, saiba, essa síndrome de Down é apenas do corpo físico, porque o seu filho, a sua filha, são plenos, porque nós somos espíritos, estamos nesse momento habitando esse corpo. Mas, nas futuras reencarnações que serão sem a síndrome de Down, toda essa inteligência possa ser usada de maneira positiva, possa ser usada apenas para o bem. Sendo assim, pessoal, as chances que esses irmãos têm
os irmãos portadores de síndrome de Down, de cair nos mesmos equívocos de antes sejam menores. E um detalhe aqui muito importante é que essa inibição de parte das faculdades intelectuais não faz com que esses irmãos não tenham consciência deles mesmos. Chico Xavier certa vez nos disse que esses irmãos sentem e ouvem e registram e sabem de que modo eles estão sendo tratados. Eles são profundamente lúcidos na intimidade do próprio ser. Em relação aos pais dessa criança, desse filho ou dessa filha com síndrome de Down, sempre fica uma dúvida e as pessoas me perguntam muito, inclusive em relação a outras síndromes ou em relação a doenças, porque síndrome e doença não é a mesma coisa, viu, pessoal? Então, a dúvida é se essa condição do filho seria por conta de algum erro dos pais no passado, em reencarnações passadas. Não, pois nós somos responsáveis somente pelos nossos atos. Mas, por outro lado, a síndrome de Down do filho pode sim ser um resgate dos pais ou simplesmente uma missão deles aqui nessa reencarnação. Porque veja bem, pessoal, o lar é o local organizado pelo plano espiritual para que abismos do passado sejam desfeitos, sejam transpassados através do amor. Se o seu filho está aí com você, independente de síndrome de Down ou não, é porque laços antigos unem vocês. E muitas vezes tais espíritos se unem para cumprirem resgates juntos, aqui reencarnados. Pois o amor que os une pode deixar essa caminhada terrena de resgate menos penosa. Então, de repente, o filho que está resgatando através da síndrome de Down se torna um instrumento de resgate dos pais, que também têm débitos do passado. Talvez alguns pais que foram negligentes com os filhos no passado agora têm que dispensar grande atenção e devotamento ao filho com a síndrome, mas há também aqueles espíritos tão amorosos, pessoal, que mesmo sem ter um resgate específico, aceita um espírito como filho, um espírito que irá reencarnar em um corpo com síndrome de Down. Aceita para ajudá-lo nesse resgate de agora, ajudá-lo através do amor, do carinho, do afeto, da instrução e dos cuidados. E ainda há uma outra questão nessa história toda da síndrome de Down. Nós podemos ver os nossos irmãos com a síndrome realizando um verdadeiro trabalho missionário enquanto realizam seus resgates. Pois pensa aqui comigo, pessoal, a sociedade e a escola, por exemplo, precisam lidar com esses irmãos que têm necessidades de serem aceitos. Por mais que a gente viva em um planeta de provas e expiações e o preconceito ainda é muito enraizado dentro da sociedade, mas pensem aqui comigo, quantas pessoas não mudam seus conceitos para melhor quando passam a ter contato com alguém com síndrome de Down. Meu caso. Pense como a escola precisa encontrar meios de promover a inclusão desses irmãos, se tornando assim um local de melhor convivência. Meu caso, de novo, eu sou professor. Já passei por isso muitas vezes. Inclusive, a minha experiência mais linda da minha carreira como professor foi quando eu lecionei por 1 ano em uma escola de educação especial. Foi incrível. Foi fantástico. Então pense como a escola precisa encontrar meios de promover a inclusão desses irmãos. Ou seja, pense como a presença de uma pessoa com síndrome de Down pode fazer com que outras pessoas acabem se tornando pessoas melhores. Portanto, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, se algum dia vocês ouvirem que o seu filho ou a sua filha é portador de síndrome de Down por um castigo de Deus, ignore
completamente. A doutrina espírita nos ensina que Deus não castiga, Ele nos dá oportunidades e condições para que a gente evolua, corrija erros do passado e sejamos pessoas melhores. Seu filho tem síndrome de Down? Entenda, essa é uma oportunidade que Deus deu a ele para que ele se reconcilie consigo mesmo, para que ele eduque suas aptidões, sua inteligência, uma condição que esse espírito se colocou para que ele fique longe do equívoco e se liberte do equívoco, para que na próxima reencarnação ele esteja mais pleno, refeito e continue sua jornada evolutiva através das reencarnações de maneira muito plena. Esse vídeo é uma homenagem à minha cunhada Tainá, portadora de síndrome de Down, e através dela eu faço essa homenagem a todos os meus irmãos e minhas irmãs, também portadores de síndrome de Down. E a todos os pais, todas as mães, familiares que estão nessa luta de resgate e de auxílio a esses nossos irmãos. Desejo que esse vídeo abrace todos vocês. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo. Um fraterno abraço a todos e que assim seja.